2 Pedro, capítulo 2, versículo 17 ao 22, assim diz a palavra do Senhor. Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro, prometendo-lhes liberdade, e eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro provérbio: o cão voltou ao vômito, e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Glória a Deus ou não? Aleluia! Palavras fortes, né? Veja só que impressionante a maneira que o nosso irmão Simão Pedro, escritor dessa carta, ele se direciona aos falsos mestres e aos seus seguidores. Muitas vezes a gente tem que ter aquela ideia, né? Não, mas as pessoas são enganadas, né? Elas são inocentes, elas estão ali no meio, mas são inocentes. O texto deixa claro que tanto os falsos mestres são seguidos pelos desejos carnais, quanto também aqueles que os seguem são seguidos pelos mesmos desejos carnais. Nós vimos até agora nessa carta que o apóstolo Pedro, aliás, envia às igrejas, e até hoje está sendo enviada a todas as igrejas, assim como este ministério que Deus colocou nas nossas mãos, né? Um discipulado básico, onde no primeiro capítulo ele enfatiza tanto sobre o conhecimento de Deus, essa fé que nos é dada, ou seja, o capítulo 1 inteiro é para aqueles que são salvos. É direcionado àqueles que são salvos. O capítulo 2 é direcionado àqueles que são salvos, mas para que eles vejam aqueles que não são. Aqueles que estão dentro da igreja, infiltrados dentro da igreja, ali disseminando heresias, e os seus seguidores. Então no capítulo 1 ele nos dá essa certeza de salvação. No capítulo 1 ele dá essa certeza que nós temos o conhecimento, o pleno conhecimento de Deus. No capítulo 1 nós entendemos que Deus já nos deu todas as coisas que precisamos para servir a Ele. E a ênfase, que é o tema central da carta: lembre-se do que lhes foi pregado. Lembre-se dos discipulados. Lembre-se das palavras que foram transmitidas. Lembre-se que o que eu estou falando, Pedro, né, enviando aos irmãos, não é nada inventado pela minha mente. Pelo contrário, eu vi, eu estive presente, eu presenciei, eu fui testemunha ocular de todas as coisas. Eu vi e ouvi o nosso Senhor Jesus Cristo no Monte Santo, assim como ouvi também a voz de Deus. E ele enfatiza então que, por ele ter visto todas essas coisas, ele já acreditava, mas a fé dele ficou mais firme ainda, porque ele sabia que as palavras dos profetas estavam se concretizando em Jesus Cristo naquele momento. Assim como os profetas do Velho Testamento disseram que o Messias viria, o Cristo viria e morrer em favor do seu povo, dos escolhidos de Deus, das ovelhas de Deus, e ele morreu e ressuscitou. Assim então sabemos que esses homens foram impelidos pelo Espírito Santo, foram guiados pelo Espírito Santo, direcionados pelo Espírito Santo. Não veio nada deles, não foi a intenção deles, não foi a emoção deles, não foi a interpretação deles do que poderia ou não acontecer. Não foram simplesmente homens que pararam o momento da vida e falaram: não, eu vou escrever sobre Deus e as coisas espirituais. Não, isso acontece dentro de nós, se impelidos pelo Espírito Santo. E neste caso, não nós, né, mas eles, os escritores da palavra, foram inspirados pelo Espírito Santo. A Escritura está completa, ninguém mais tem nada para escrever. Jesus foi a última revelação de Deus para a humanidade. Deus falou pelos seus profetas, e o autor de Hebreus fala que nos últimos tempos ele falou através do Filho. E hoje, através do Filho, continua nos falando na presença poderosa do Espírito Santo, que nos guia, direciona e toca na nossa mente e no nosso coração a cada dia. Mas se de fato então existem verdadeiros profetas, existem os profetas que são impelidos pelo Espírito Santo, começamos o capítulo 2 vendo que também em contrapartida, em contraponto
proposta aos falsos profetas, os falsos mestres, que são de fato discípulos dos falsos profetas e falsos mestres do Velho Testamento. Eles têm as mesmas características, eles surgem no meio do povo, eles introduzem heresias ali destruidoras, eles vão se infiltrando no meio da igreja, eles vão ali comendo pelas beiradas, e esses não são leigos, eles se tornam líderes. Veja que o texto está falando que são mestres, eles se tornam líderes no meio da igreja, eles se tornam pastores, eles se tornam homens que têm uma certa visibilidade dentro da igreja. E é óbvio, você vê o que pode acontecer, né? Você vê nos dias de hoje muitos ministérios se rompendo, se partindo e formando novos ministérios vindo de brigas, de discórdias, de divisões, não guiados pelo Espírito Santo para plantar novas igrejas, mas ali é briga de poder. O pastor, que o outro pastor começou a se sobressair mais, e daí começou a brigar com o outro. Até um tempo atrás, teve aí um jovem que morreu, que foi um jovem pastor de Francisco Beltrão, e ele saiu da igreja por conta de briga. Ele era pastor e outro pastor, eles brigaram ali, as minhas ovelhas não eram mais ovelhas de Jesus, já não é mais a igreja de Cristo, é a minha igreja, e começaram a brigar, e ele de fato saiu, e num dia desses, ele ali, alcoolizado, capotou o carro numa reta, de maneira muito simples, na frente do UPA, não estava em alta velocidade, por estar sem cinto de segurança, ele caiu fora do carro e o carro tombou em cima dele, morreu na hora. Então veja, e a mulher que estava junto com ele não se fez nada, nem arranhou, não se fez nada. Então veja, quando fala heresias destruidoras, é porque são destruidoras mesmo. Não existe esse negócio de vou orar por eles, não existe esse negócio do não julgueis, é denunciá-los, é mostrar quem eles de fato são, porque eles estão ali disseminando essas doutrinas destruidoras, essas heresias, negando o poder de Deus, negando o Evangelho, negando o soberano Senhor, e muitos são aqueles que seguem esses homens. Muitos seguem os caminhos vergonhosos de libertinagem desses homens. Não é de liberdade, é libertinagem. No dia de hoje nós vamos ver um pouco mais sobre essas questões. Nós vimos também no capítulo 2 até aqui sobre os 3 aspectos do juízo de Deus. Como Deus enfatiza, e Ele vem dizendo, olha, no passado eu já fiz isso. Vocês não esperem que no futuro vai ser diferente. Vocês não fiquem brincando de casinha dentro da igreja, fazendo da maneira que vocês querem, porque eu já dei as amostras no passado, no meio do povo de Deus. Estavam ali inúmeras pessoas, e dos que saíram, se eu não me engano, mais de 400 milhões que saíram do Egito, ou 1.000, agora não tenho certeza, só 2 entraram na Terra Prometida. Deus prometeu que o povo ia entrar lá, né? Não quantos. Se desviaram, todos morreram no deserto. Mas Josué e Caleb entraram. Quem foi entrar daqueles que saíram do Egito, entrou seus netos, seus filhos, né, as outras gerações. Mas dos originais que saíram do Egito da libertação, só Josué e Caleb. Deus tem dado amostras no passado, o exemplo dos anjos que pecaram e foram presos no Tártaro. Nós vimos o exemplo do mundo antigo, que Deus mandou o dilúvio, né? A terra se rompeu e as comportas do céu se abriram, ou seja, choveu, e também a água debaixo da terra, se rompeu a terra e emergiu água. Nós vimos também o exemplo de Sodoma e Gomorra. Deus mandou fogo, mandou os anjos lá na casa de Ló, para tirar Ló e sua família de lá, e lançaram fogo do céu e destruíram aquelas cidades, e até as cidades ao redor, que até hoje ninguém construiu ou ousou construir alguma coisa lá. Uma cidade em cinzas. Onde existia uma cidade, hoje já existe um deserto. Vimos então o exemplo de que existem pessoas que podem estar no meio de instituições corrompidas, de falsos profetas, de falsos pastores, de falsos seguidores, mas essas pessoas são como Ló. Elas não se sentem bem lá. Um justo, alguém que é de Deus de verdade, alguém que é o escolhido do Senhor, ele se aflige na sua alma justa. Um justificado por Deus aflige-se a sua alma justa, vendo aquelas práticas, vendo o que acontece dentro dessas instituições e como eles agem, a maneira libertina que eles agem, barganhando com Deus. Ló, ele via como aquele povo vivia, ele não se agradava daquilo lá, ele estava ali, morava ali, mas ele não era dali. Nós vivemos dessa terra, mas nós somos cidadãos do céu. Nesse dia nós aprendemos isso daí, vimos essa ênfase, né? E o texto terminou no versículo 9, né, da 5ª pregação, dizendo assim: vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Veja que interessante. Então nós começamos a 6ª pregação com Pedro explicando quem são esses.
com o título que foi as características do falso mestre, que foi a pregação de domingo passado, e nós vamos dar uma repassada aqui brevemente para dar uma introdução. Aqueles que vão assistir o vídeo no YouTube posteriormente já vão conhecer, escutar essa pregação com uma introdução, já tendo uma base da onde nós estamos indo e da onde nós viemos, para onde íamos e da onde viemos. Amém ou não? Glória a Deus. Versículo 10, então, vemos algumas características ali. São homens que seguem os seus desejos impuros da carne, são homens que desprezam a autoridade, eles são insolentes, eles são arrogantes, e eles não têm nenhum medo, não têm nenhum receio de difamar os seres celestiais. Eles não se importam. Não, autoridade sou eu. Não tem autoridade nesse mundo acima de mim. Os anjos, não. Seres espirituais, não. A autoridade aqui sou eu. Então eles não têm medo, eles são arrogantes, a autoridade é eles são superiores. Eles estão num nível espiritual maiores. Eles são batizados no Espírito Santo e a igreja não é batizada no Espírito Santo. Geralmente é essa conversa, né? É o nível espiritual e o crente carnal. O crente espiritual e o crente carnal. Não, se é carnal não é crente. Simples assim. Se não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Paulo vai falar aos Romanos. É simples, no capítulo 8 você pode ler na sua casa, Romanos capítulo 8, não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então não existe o crente carnal ou o crente espiritual. Se é carnal não é crente, se é carnal não é cristão. Se é espiritual, todos são espirituais. Pedro começa já no capítulo 1 falando que esta fé nos foi dada de maneira igual, comum. Há pessoas que têm mais comunhão com Deus, que estão mais tempo na caminhada, que os que estão chegando devem caminhar com essas pessoas, devem aprender com os que já estão, mas a fé é a mesma. Todos têm o mesmo Espírito, todos são direcionados pelo mesmo Deus. Nós somos um corpo e todos fazemos parte desse corpo. Então veja qual é as características desses homens, totalmente diferente do que um cristão verdadeiro, do que a Bíblia diz sobre um cristão. Então não são pessoas que se perderam na caminhada e perderam a salvação. Não, nunca foram salvos. Eles são infiltrados dentro da igreja e esses seguidores são iguais a eles, têm as mesmas características, né? O texto dá ênfase que nem os anjos na presença do Senhor, eles ousam proferir palavras de blasfêmia, como vai dizer no livro de Judas, contra esses seres espirituais. Lembrem que os demônios, esses anjos caídos, eles foram criados por Deus. Deixa que Deus julgue, deixa que Deus vai dar o fim que eles merecem, segundo o que Deus quer. Nem o arcanjo Miguel ousou proferir palavras de blasfêmias quando debatia, contendia com Satanás a respeito do corpo de Moisés. Só disse que o Senhor te repreenda. Simples. Esses homens, eles se acham superior até que o arcanjo Miguel. Então nesse dia nós vimos algumas características deles. Eles desfamam o que desconhecem. Eles são completos ignorantes. No capítulo 3, Pedro também vai dar ênfase nesses caras. O apóstolo Paulo escreveu coisas complicadas, mas que os ignorantes distorcem. Os ignorantes, são esses falsos mestres. São esses seguidores dos falsos mestres que difamam o que desconhecem. São criaturas irracionais, no versículo 12 ele vai estar falando ali. Elas nasceram, elas existem para ser capturadas e destruídas. E esses homens essas pessoas serão corrompidas pela sua própria corrupção. Versículo 14 ele diz ali, olha só que interessante. Eles têm os olhos cheios de adultério. Ou seja, eles já estão observando a igreja na maldade. De quem eles podem tirar, quem eles podem se aproveitar. Eles têm os olhos libertinos, eles têm desejos carnais à flor da pele, eles iludem aqueles que são instáveis e eles têm o coração exercitado na ganância. E a conclusão aqui, depois do maldito, é fenomenal. Ele diz assim, eles abandonaram o caminho reto e se desviaram e seguiram o caminho de Balaão, igual o falso profeta do Velho Testamento, que amava o dinheiro, que fazia coisas erradas para obter fins lucrativos e também direcionava o povo para que vivesse dessa maneira. Mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Aquele que não era, o menos provável que ia trazer uma mensagem do Senhor, que era a mula, trouxe. O profeta que era para trazer a palavra do Senhor, não trouxe. O mais improvável que ia seguir um caminho errado, porque é irracional, seria o animal. Não, a mula viu, não quero ir por aí. O profeta que deveria saber o caminho, ensinar o caminho, ele queria ir pelo caminho errado. Veja que Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer, da maneira que Ele quer. Deus faz e desfaz como Ele quiser.
Nós devemos estar alertas com as características desses falsos líderes e dos seus seguidores, para que não tenha que vir uma mula um dia falar conosco e mostrar que a gente de fato nunca foi um cristão, que a gente só estava usando uma máscara dentro da igreja, né? E se Deus usou uma mula, não vai usar uns burros que nem nós, né? Então estamos no lucro, né? Estamos na fé. Glória a Deus! Então o título de hoje é Os Efeitos dos Falsos Mestres. Nós vimos as características dos falsos mestres, hoje nós vamos ver os efeitos, quais são os efeitos disso que eles fazem. Ali já no primeiro versículo 17, a qual o texto que nós lemos hoje, ele ainda vai dar algumas características para entrar na linha de raciocínio, para vocês verem qual é o estrago que esses homens fazem e a maneira que eles agem, né, no meio dessas instituições corrompidas, dessas verdadeiras seitas, porque eu acredito que nasceram como igrejas. Podem ter nascido como igrejas, mas esses homens se infiltraram ali no meio e distorceram de tal maneira que se tornou uma seita, e os verdadeiros cristãos, pastores saíram dali para de fato congregar num lugar onde prega o evangelho verdadeiro. Amém? Vamos seguir então do versículo 17 adiante. Você abra a sua Bíblia, mantenha os olhos fixos nela aí, versículo a versículo, os versículos cruzados que a gente for dizendo aqui, vocês acompanhem no projetor, e que nessa semana a gente venha refletir a respeito de tudo que nós venhamos aprender aqui hoje, porque o propósito é esse. Amém? Diz assim, versículo 17: esses homens são fontes sem água. Até aí, olha só que interessante as características, mais uma característica desses falsos mestres. Eles são ali, quando fala que uma fonte é um manancial, é um poço vazio, sem água. E olha só que interessante, em Jeremias, no capítulo 2, versículo 13, nós vamos ver no Velho Testamento, e você vai conseguir entender por que o apóstolo Pedro ele dá esta ideia de um poço vazio. Jeremias, capítulo 2, versículo 13, ele diz assim: o meu povo cometeu 2 crimes. Olha, prestem atenção quais foram os crimes do povo. Eles me abandonaram a mim, fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. Isso aqui é o exemplo mais fácil para você entender esta primeira frase do versículo 17. Esses homens são fontes sem água. Está ali a pregação do evangelho, Jesus é o Salvador, mas daí vem outro parecido, ali com a pregação parecida, ou seja, tem a cisterna ali com a água viva, Deus com essa água, essa fonte de água viva, e tem outra fonte ali que é uma cisterna, mas no fundo, bem no fim dela, ela é rachada, ela não retém água nenhuma, ela não tem nada a oferecer, mas você olha uma a outra, elas são iguais, você não vê que no fundo ela é rachada, quando você vai ver ela não tem água nenhuma. Esses homens são estes, que eles julgam, eles dizem que vão dar a água viva para as pessoas. As pessoas chegam sedentas, o cristão que vai numa instituição corrompida assim, ele chega sedenta. Eu quero a água da vida, eu quero sentir esse poder, eu quero conhecer a palavra de Deus, eu quero estar mais próximo dos irmãos, eu quero aprender de Deus, eu quero que Deus se revele a mim através dessa palavra, mas quando eles chegam, escutam a pregação, acabam vendo, esses homens não têm nada para me oferecer. São cisternas rachadas, são vazias, elas não retêm água, elas não têm nada de valoroso para oferecer para a igreja. João capítulo 4, versículo 13 e 14 diz assim, vocês vão se lembrar que em João no capítulo 4, Jesus está ali a falar com a mulher samaritana, e ele pede água a ela, e daí então ela começa a se sentir meio ali, ela começa a questionar algumas coisas, porque não era normal naquela época um homem falar com uma mulher, então Jesus está quebrando alguns paradigmas da época ali, de um homem sozinho estar conversando com a mulher à luz do dia, em público, né? Depois os discípulos chegam e acham até meio estranho o que está acontecendo ali. João capítulo 4, 13 e 14 diz assim: Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Fácil de entender, né? Fácil de entender. O verdadeiro cristão jorra de dentro dele fontes de águas vivas. Quem teve realmente o contato com Deus, bebeu desta água de Deus, jorra de dentro dele essa mesma água, ou seja, ele não é um poço vazio, não é uma fonte vazia, pelo contrário, é um manancial jorrando as vidas que estão ao seu redor. Estes homens não são cristãos, nunca foram. Nunca foram. João capítulo 7, versículo 38 ainda, Jesus está enfatizando esta mesma coisa. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva.
Veja que agora já não é mais simplesmente uma vertente, não é um poço, não é uma fonte, são rios de água viva. Estes homens não, eles não têm água viva. Eles rogam para si próprios a autoridade de pregadores do evangelho, de pastores, daqueles que ensinam a palavra de Deus, mas a verdade é que alguém sedento, que chega numa instituição ali, fica cada vez mais sedento, mais sedento, mais sedento, mais sedento. É como se você estivesse num longo deserto, ali morrendo de sede, se arrastando, totalmente destruído por causa do sol, e vê um poço ali, e você chega e você quer se jogar lá dentro daquela água, e quando você chega lá, não existe água nenhuma. É um poço, é a característica de um poço, mas não tem água nenhuma. A pessoa morre de sede. O verdadeiro cristão foge dali, porque ele vai querer essa água viva. Ele vai querer andar com pessoas que jorram essa água viva. E veja, mais ainda, o versículo 17 continua dizendo: e névoas, ou seja, eles são essas fontes, esse poço vazio, e são névoas impelidas pela tempestade. Vocês se lembram ali que no versículo 21 do primeiro capítulo de 2 Pedro, ele diz que homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo, direcionados pelo Espírito Santo, impulsionados pelo Espírito Santo. Esses falsos profetas não, eles são névoas, impelidas pela tempestade. O exemplo que eu vou dar aqui para vocês entenderem é assim: você vê nuvens e elas estão chegando, você pensa assim, vai chover. As nuvens são carregadas, vai chover, vai vir água, nós precisamos de água, nós queremos essa água viva, vai chover. Mas não, elas não são impelidas pelo Espírito Santo, elas são impelidas por uma tempestade, ou seja, são pessoas descontroladas, não têm o fruto do Espírito, então elas são direcionadas por essa tempestade, e você acha que é uma nuvem que vai chover, que vai derramar água sobre você, e na verdade só é uma cerração, uma neblina que vem só para turvar a sua visão, só para te impedir de ver claramente, só vem para atrapalhar. Você vai correndo, acha que tem água, não tem. Você vai correndo, acha que vai ver a verdade, não consegue ver porque essa neblina vem na frente. Estes são os falsos profetas. Você não vai conseguir encontrar água viva ali, e você não vai conseguir ver o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque eles estão ali impedindo, eles são uma névoa que fica na frente das pessoas. Judas, no capítulo 1, versículo, ou melhor, no capítulo único, no versículo 12, nós temos o paralelo ali. Eu já li na pregação passada esse versículo e eu vou ler de novo com vocês. Você pode acompanhar no projetor. Judas, capítulo 1, versículo 12, diz assim: esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem águas, impelidas pelo vento, árvores de outono sem fruto, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Veja, Judas diz aqui que eles são nuvens sem águas. Pedro vai dizer que eles são névoa, ou seja, é uma nuvem, você parece que vai chover, mas não, eles só vêm para atrapalhar. Eles são impelidos pelo vento, por uma tempestade, eles só vêm para fazer com que a tua caminhada, o teu caminho até Cristo seja difícil, dificulta a sua visão. Versículo 18, sigam comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Ou melhor, ainda tem mais uma parte, né? Ou não? Sim. Ah, bom, pensei que vocês iam me deixar me perder sozinho aqui. Fui tomar uma água, né? Versículo 17 ainda diz assim: a escuridão das trevas lhes está reservada. Veja que desde o começo do capítulo, Pedro ele vem dando essa mesma ênfase. Eles serão corrompidos pela sua corrupção, assim como os anjos foram mandados, os anjos que pecaram foram mandados para o Tártaro, também está preparado ali a destruição para esses homens e os seus seguidores. Assim como lá veio o dilúvio no mundo antigo, também está preparada a destruição para esses caras. E assim como Sodoma e Gomorra foi destruído com fogo que se apagou, calma aí, isso daí é exemplo para os falsos profetas e os seus seguidores que serão destruídos, ou melhor, eles vão ficar eternamente num fogo que nunca se apaga, atormentados pelos anjos, na presença dos anjos do Cordeiro. Eles serão atormentados na presença do Cordeiro, ou seja, a escuridão e as trevas estarem reservadas para esses homens. Isso já vai acontecer. Deus já decretou estas coisas. Esses homens são ímpios, não são cristãos, seus seguidores também não são, e eles serão condenados, está preparado para eles. Versículo 13 do capítulo 1 de Judas diz assim, que é o paralelo:
São sombras brávias do mar, ou melhor, são ondas brávias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. O exemplo aqui é o mesmo. A escuridão e as trevas lhe está reservados. Aqui as mais densas trevas. E quando fala em Judas aqui, as estrelas errantes são os planetas. Planetas que vagam pelo espaço, né? Ele está dando um exemplo aqui. São planetas que vagam pelo espaço, não é uma estrela realmente, que são gases. E eles vão se afastando da luz. Eles vão se afastando dos lugares que têm luz e eles se perdem no vazio do espaço, na escuridão. É como são esses homens, eles estão cada vez mais se afastando do caminho da verdade, se afastando da luz, eles são estrelas errantes, que se perdem então no espaço, e o que está reservado lá fora para eles é a mais densas trevas, é a escuridão eterna. Ou seja, está falando do juízo de Deus, está falando da condenação eterna. Amém? Agora sim o versículo 18 ou não? Sim, então veja só que agora o apóstolo Pedro ele vai nos dizer o porquê disso, por que eles agem dessa maneira e por que está reservada a condenação para eles. Versículo 18: pois eles com palavras de vaidosa arrogância, daqui a pouco a gente já continua o texto, aqui quando fala palavras, o original diz assim, que eles abrem os lábios, e quando eles abrem os lábios, as palavras que saem são palavras que inflamam, que chamam a atenção das pessoas. Então, palavras de vaidosa arrogância quer dizer assim, estes homens, eles pregam muito bem, eles têm uma eloquência muito boa. Não é isso que faz deles falsos, mas eles são arrogantes, eles arrogam para si próprios essa autoridade, eles são eles se acham superiores. Então, quando eles falam o que o povo quer ouvir, eles falam o que as pessoas gostam, as palavras deles são doces. As palavras deles não são amargas, não é confrontadora ao povo. O povo gosta de ouvir essas coisas. Então, quando eles falam, as pessoas que estão ali se inflamam. Eles ficam inflamados. É isso que eu quero. Essa que é a saída dos meus problemas. Essa que é a solução. Jesus acaba na boca desses homens se tornando só uma solução para os seus problemas do dia a dia. Não é uma solução de vida eterna. Não é a solução para a ira de Deus que está sobre a vida dessas pessoas. Não é a solução sobre a inimizade que essas pessoas têm com Deus. Não, é a solução da doença, a solução da namorada, a solução do marido, a solução dos seus bens, a solução dos seus desejos, a solução dos seus sonhos, a solução dos seus erros. Jesus, a Bíblia vira a lâmpada e Jesus vira o gênio. Você abre ali, Deus já vai te dar uma palavra de vitória para o que você precisa ali. Você não precisa nem esfregar, é mais fácil. É disso que eles fazem em Jesus. Abracadabra, tem que acontecer as coisas. O nome de Jesus virou abracadabra, tem que fazer assim. Então, quando você chega para as pessoas que estão ali desesperadas, não querendo Deus, mas querendo seguir os seus próprios sonhos, o seu próprio coração. Mas o que eu tenho que fazer para melhorar? O que eu tenho que fazer para ser melhor? Calma, primeiro se conserte com Deus. Primeiro se conserte com Deus, depois você vai pensar no seu carro, depois você vai pensar na sua casa, depois você vai pensar na sua família. Primeiro aprenda você, primeiro se conserte você, né? Conheça a palavra, depois você começa a pensar no mundo ao redor aí. Seja exemplo das coisas de Deus, aí você começa a então profetizar, proclamar o evangelho às pessoas que estão ao redor. Esses homens não. Eles são, o povo gosta desses homens. Você vê que eles têm um batalhão, um exército que está defendendo eles, porque as palavras são doces. Até quando eles estão ali mais irritados, eles falam o que a pessoa quer ouvir. Eles falam até quando eles estão ali tentando repreender a igreja ali, se fazendo de durões e em muitas horas, eles estão falando o que o povo quer ouvir. O povo quer armas, é armas que vocês têm que ter. O povo quer que justiça com as próprias mãos, não, é assim que você tem que fazer. O povo quer a casa, carro, é assim que você tem que fazer. Não, é isso mesmo, está certo. Olha só, olha como no Velho Testamento eles faziam. Olha as 5 pedras que Davi derrubou o gigante, cada uma é uma característica que Deus tem para a sua vida, não sei o quê. Meu Deus do céu, gente. Outro dia estava vendo aí, até estava conversando com os irmãos, a campanha do sal, porque o profeta
Eliseu, né, o sucessor de Elias, Deus mandou ele colocar as folhas de uma árvore e sal na água, e a água virou pura. E se você vir aqui fazer a campanha do sal, Deus vai purificar a sua vida financeira, Deus vai purificar o seu casamento. Mas, meu Deus do céu, cara, é isso que o povo quer ouvir, é isso que o povo quer. Estava expulsando o demônio lá no púlpito, naquele show que eles fazem, né? E daí o endemoniado rasgou a camiseta ali do obreiro, e o obreiro tirou a camiseta e começou a suspirar, e pegou a camiseta rasgada e falou assim: R$100 para cada pedaço dessa camiseta que expulsa o demônio. Tá aí, só pesquisar, tá aí para todo mundo ver. Todo mundo vê. Até nisso eles acharam uma maneira de ganhar dinheiro. A campanha do sal, a camiseta que expulsa demônio, e a vassoura que varre o mal de dentro de casa, a vassoura ungida. E tá aí para todo mundo ver. Tá aí para todo mundo ver, mas é o que o povo quer, é o que o povo quer. São palavras que inflamam. Esse homem tem uma autoridade tão grande, e quando ele prega, meu Deus do céu, as coisas acontecem, os milagres acontecem. Não é Deus, não é o Espírito de Deus, é esse homem que é um grande homem, que é um homem muito poderoso. Ele é um homem que está num nível espiritual acima, que o diabo nem consegue. Eu escutava isso daí, não, porque o pastor e a pastora, o diabo, ele não consegue tocar na vida deles, estão num nível espiritual muito grande, então toca nos filhos. Ué, mas não é filho desses caras que tem toda a autoridade, hein? Como é que toca então na família dos caras? Mas eles arrogam para si próprios essa autoridade. Meu Deus do céu, eu não tenho nem coragem de falar com a pastora, ela é muito sábia. Eu escutava essas coisas. Aonde que foi o mesmo espírito? Aonde que foi a mesma fé? Aonde que foi que nós fazemos parte do mesmo corpo? Aonde que foi tudo isso daí? Ficou para trás. São falsos mestres que ensinam as suas heresias, e esses homens e mulheres amam seguir isso daí, eles gostam disso. Ah, eu vou na igreja, ó, que o pastor tá louco. Ele, ó, daí da cidade aí, colocar ele o Goku do lado do outro, o Ki dele é muito maior, pode ter certeza. Ah, o Kamehameha dele é muito maior. Não, porque só pode vir de um desenho animado esses caras, gente. Se você assistir algumas pregações aí, você vai achar que é um desenho animado, não é uma igreja. Só falta fazer bingo dentro da igreja. Só falta fazer bingo, porque sorteio eles já fazem nos cultos. E as pessoas estão ali, elas gostam, são palavras que inflamam as pessoas ficam felizes, é isso. Eu vim aqui testemunhar que eu recebi uma bênção. Eu ganhei um carro, ganhei uma casa, apareceu um dinheiro lá na minha conta. A bênção nunca é eu era pecador e Jesus me salvou. A bênção é a cura, a bênção é o milagre, a bênção nunca é a conversão. A bênção não é atrativo. Eu vou lá, viu, eu era viciado, hoje eu não sou mais. Não, vem aqui que eu vou dar maconha aqui para você, cocaína, para ver se você não é mais viciado mesmo. Até a polícia podia estar dando uma olhada em algumas instituições aí, porque as drogas estão ali. Os caras vêm ali, então cheira aqui, vê se tu não... Teu nojo. Dá licença, mano, para, cara. Para. Vai nos caras que fazem hipnose, eles fazem isso também. Aliás, vários desses pastores fazem curso de programação neurolinguística para saber a maneira de corromper as pessoas, de direcionar as pessoas. Programação neurolinguística, fácil de entender, né? Curso de psicologia, fazem também curso como é que eu acabei de falar a palavra agora? Não. Hã? Hipnose. Muito obrigado, irmão Cleidmar. Fazem curso de hipnose. E daí você começa a reparar esses cultos, eles falam as palavras corretas, igual eles aprendem nos cursos. Eles não usam nem para persuadir as pessoas para a verdade. Que a persuasão não é ruim, porque você usa ela é ruim. Não, esses homens aqui, quando eles falam, é vaidade que sai deles, é arrogância que sai deles. E o povo que é vaidoso, arrogante, ama isso. Ele se vê nessas pessoas, se vê nesses líderes. É esse o pastor que eu quero para a minha vida. Adotarão mestres para si próprios conforme os seus desejos. 2 Timóteo 4. Não suportarão a sã doutrina, não vão suportar ser repreendidos, não vão suportar ser ali contrariados, e vão procurar mestres que são igual a eles. O texto continua dizendo aqui, provocando os desejos libertinos da carne, ainda no versículo 18. Ou seja, o que eles despertam nas pessoas? O que elas já querem. São 3 coisas básicas que a gente pode colocar aqui: dinheiro, poder e sexo. Tá solteiro? Pode deixar que Deus já está preparando aí, é o santo casamenteiro. Pode ficar tranquilo, Deus já está preparando.
O cara é tão incompetente que nem uma esposa, e a mulher é tão incompetente que nem um marido não consegue achar. Deus que tem que fazer para ela. É Deus que vai trazer de bandeja para você. Não, assim, ó, do jeito que você quer. Pode ver se tem tudo os fios de costela também. Não vai ter nenhuma cicatriz. Escreve no papel lá no final de ano, eles fazem isso. No final de ano, escreva no papel quais são os seus objetivos para 2021. Psicologia pura, evangelho não existe. O problema não é escrever, o problema é que não tem nada a ver com o evangelho. Mas eles amam falar isso daí. Eles pegam na carne da pessoa. Escreva, faça a campanha que Deus vai te honrar. Faça a campanha que Deus vai te honrar. É Deus que tem que honrar a gente, não é a gente que tem que honrar a Deus. Nós somos a verdadeira autoridade. Então é simples, você vai pegar no desejo da carne das pessoas, isso é muito fácil de fazer, essas instituições são lotadas. Deus está me falando aqui que tem alguém que está desempregado. É sério? Não, eu estou vendo aqui, ó, Deus está me mostrando que tem alguém que está sofrendo com alguma doença. É sério isso, né? E quem que é essa pessoa? Levanta aí. Não, mas Deus te mostrou? Fala você quem que é. Por que sempre a pessoa que tem que levantar? Fala, você? Ah, não, é porque Deus está provando a tua fé. Se tu não levantar, não vir aqui na frente, Deus está provando a tua fé. A verdade é que esses caras não sabem quem é. Ah, é você mesmo, vem aqui. Eu acredito na revelação. Eu acredito que Deus revela. Mas calma aí, meu irmão. Tem coisa que você vê na cara. Que está na cara que é mentira. Joga as palavras no vento, é fácil que vai alcançar um coração. Tem gente dentro dessas instituições que casam por causa de palavra que os pastores proferiram lá de cima. Deus está me falando que está preparando a esposa aqui para um jovem. Todos os jovens solteiros é para mim. Todo mundo eu recebo em nome de Jesus na hora. Todos os jovens. É simples. Mas eles pegam nos desejos da carne. Qual que é o desejo da carne? Vamos fazer uma análise. Você conhece a pessoa, você troca 2, 3 palavras, você consegue analisar o que ela quer. Onde está o foco da vida dela. A boca fala do que o coração está cheio. Troca uma ideia com as pessoas. Você consegue entender quem elas são. Você já vê as características, o que elas querem realmente. Esses homens, então, eles provocam esses desejos libertinos da carne. Não, em vez de ir para a igreja para repartir, não, eu vou para prosperar, não para repartir, para reter para mim. Então não é para eu servir o corpo de Cristo, não. Não, Deus está me enviando a pregar, não é para aprender, não, eu quero ir para ensinar. Eu já venho com o desejo de se achar superior. Então ele vai procurar mestres que são igual a eles, são mestres libertinos e despertam esses desejos carnais libertinos também nessas pessoas. É fácil, o resultado do que esses mestres fazem é despertar esses desejos. Falam de maneira arrogante, eles abrem suas bocas para proferir palavras vaidosas e arrogantes, e eles despertam o que nas pessoas? Os seus desejos carnais. O texto continua dizendo: seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. E é muito interessante nós entendermos, e depois o que vai ficar um pouco mais complicado, talvez a interpretação, desculpe, mas quando você lê o capítulo inteiro e a gente vem de uma linha de raciocínio, você vai entender tranquilamente, sem isolar os versículos. Em 2 Pedro, aí no capítulo 2, você pode acompanhar no versículo 14, diz assim: tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis que têm o coração exercitados, malditos, né? Ou seja, quem são iludidos por eles? Crentes? Cristãos? São crentes, são salvos que são iludidos por ele? Pode ser que até por um certo tempo sim, mas ele tem um pé atrás, ele não é completamente iludido. Estes não, eles são completamente iludidos, eles são seduzidos, esses seguidores desses falsos mestres, eles são seduzidos, eles estão quase conseguindo fugir. O exemplo que eu posso dar para vocês é assim, ó. A pessoa para de ir no bar, para de ir na festa, para de andar com os amigos que andava antes, se veste de uma maneira diferente, ela começa a ir para a igreja, não, eu vou me livrar de todos aqueles desejos carnais que eu tinha antes. Só troca os desejos carnais. Já não é mais o desejo pela bebida, agora já é o desejo pela bênção. Não é o desejo pelo abençoador, é o desejo pela bênção. Continua sendo desejos carnais, ou seja, eles estavam quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Eles vivem no erro também, mas eles estavam quase conseguindo fugir dali. Mas o que acontece? Eles continuam ali seguindo os seus desejos carnais. Pode trocar o objeto. Pode trocar o objeto. Não, era viciado em bebida. Agora ele é viciado em café. Agora ele é viciado em Coca-Cola. Não, mas Deus me libertou. Ele era alcoólatra. Não. Melhorou? Pode ter melhorado muito os teus problemas por não ser mais alcoólatra, mas você só trocou o objeto, o vício continua. Agora virou um glutão, não consegue parar de comer. Trocou o vício.
Agora ele está viciado no celular. Ele vê um vídeo, ele quer ver todos. Não, mas calma aí. Se eu vou usar isso aqui, eu vou usar para Deus. Então ele vê 1 milhão de vídeos cristãos. Mas continua o vício. Pergunta no final dessas 2, 3 horas que fica ali vendo o vídeo cristão. E aí, o que você aprendeu? Não, porque já não se lembra mais do primeiro. Mas continua o mesmo vício, só trocou o objeto do vício. Ou seja, nunca foi libertado, nunca foi liberto. Nunca foi liberto, nunca conheceu a verdade. Então eles estavam quase escapando do erro, mas são seduzidos. Aflora neles esses desejos carnais. E eles são seduzidos pelo que eles gostam, pelo que eles querem. Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15 diz assim. Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça tendo engravidado, olha que interessante o exemplo de Tiago. Então a cobiça tendo engravidado dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Vocês se lembram, né? O salário do pecado é a morte. Romanos no capítulo 6, o último versículo. A cobiça então já está dentro da pessoa, né? Essa pessoa é seduzido pelas cobiças dela. A gente é seduzido pelo que o nosso coração cobiça. E essa cobiça então gera um filho. Qual é o filho dela? O pecado. E o pecado então derruba essas pessoas. Depois que o pecado é consumado, essas pessoas elas já não têm, ou melhor, nunca tiveram um advogado, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nunca foram justificados perante o Pai. Então esse pecado gera o que nela? Não gera arrependimento. A Bíblia diz assim que a tristeza causada pelo mundo, ela gera destruição. Mas a tristeza causada, gerada por Deus, a tristeza que é causada pelo nosso Senhor nas nossas vidas, ela gera arrependimento que leva à salvação. Para essas pessoas não, é destruição, é o contrário, não é assim como nós. Eles são seduzidos então pelas suas próprias cobiças, então eles não são inocentes. Ah, estava lá, tadinho, foi seduzido, foi enganado. Não, ele foi enganado por si mesmo, ele não foi enganado por esses homens. Esses homens só falaram o que o coração deles já cobiça. Não há nada novo que foi introduzido dentro deles. Pelo contrário, só foi despertado o que já tem dentro deles. Os desejos carnais que já tem dentro dessas pessoas, as cobiças que já tem dentro de cada um deles. Versículo 19, acompanhe comigo. Fica fácil de entender então que são pessoas que nunca foram salvas. Elas estavam aparentemente deixando de viver como era antes. Né? Muitas delas deixam, não, agora eu não vou mais na bodega, agora eu não vou mais na festa. Mas os desejos e os vícios continuam a mesma coisa, só trocou o objeto. Versículo 19, a primeira parte diz assim, olha só qual que é a tática desses caras, qual que é a técnica que esses falsos mestres usam. Prometendo-lhes liberdade, é a promessa de vida boa, viu? Vem para a igreja, Deus vai melhorar a tua vida, olha como você está vivendo aí. Geralmente a pregação para os mendigos, que essas pessoas fazem assim, vem para a igreja. Tinha um amigo meu, o irmão Pedro, talvez até ele esteja assistindo, um grande irmão, né? Ele trabalhava em Balneário Camboriú, no centro de recuperação, e lá acontecia muitas coisas espirituais. Deus colocou um jovem lá para cuidar daquele centro de recuperação quando ninguém queria. Aí de repente começou a estruturar o lugar, começou a ficar legal, aceita de lá que é luz não sei do que, e aqui eu sempre me confundo que é luz não sei do que também, lá eu acho que é luz da vida, aqui aceita a luz do mundo, né? Foi lá e tomou conta. Não, venham aqui, vamos nós cuidar aqui desse lugar, vamos nós. Trouxeram comida, investiram, e a pregação era assim, eu quero ver vocês, Deus vai recuperar a vida de vocês, vocês vão ser transformados, vocês vão ser grandes empresários lá fora, e vocês vão vir dizimar na igreja. O propósito não é a salvação. O propósito da transformação das vidas deles não é para a vida eterna, é uma transformação exterior para gerar lucro para a igreja. Ou seja, é mais lucrativo que aqueles homens estejam lá comendo e dormindo e sendo recuperados e a igreja está investindo, porque é um investimento que essas instituições fazem. Esse cara aqui nós vamos direcionar, vai trabalhar ali, vai ser mais um dizimista. Eles fazem todo o balanço, são empresas. Todo um balanço, eles fazem as suas campanhas, vêm pastores itinerantes de fora, eles fazem ali, eles trazem um relatório, são 3 dias de campanha, você me diz quantas pessoas vai estar, 100 pessoas, então eu vou te dizer assim, quantos milagres vai acontecer mais ou menos, quanto dinheiro vai ser arrecadado mais ou menos, porque começa assim, R$1.000 no envelope, R$500 no envelope,
R$300 no envelope, R$200 no envelope, R$50 no envelope, R$20 no envelope, R$10 no envelope, R$5 no envelope, R$2 no envelope. Eles tiram os 50 centavos que a pessoa tem. Eu já participei desse tipo de coisa. Eu já estive nessas campanhas, eu vi de perto como exagero. Eu fiquei indignado. Não pode ser que isso é verdade, cara. Eles querem tirar o último centavo que a pessoa tem no bolso. Começa lá, meu Deus, eu nunca vou conseguir essa benção. R$1.000, eu não tenho R$1.000, eu estou até desempregado. Eu me lembro que uma vez eu trabalhei que nem louco, vou ganhar R$40 lá carregando mudança. Eu falei, meu Deus do céu, só que me faltava para eu dar os R$40. Aí começou com R$1.000, foi abaixando, eles querem até os meus 40 pila, mano. Para, cara. Eles querem o salário do mês da pessoa, eles querem até o dinheirinho que a pessoa tem durante a semana. Não dá para comprar uma bala. Não, tem 5 centavos sobrando aí, venha. Cara, se fosse realmente para a obra de Deus, mas não, eles fazem um balanço. E qual que é a promessa deles para as pessoas? Você vai ser livre, Deus vai te libertar, é o dia da libertação, é o culto da libertação, venha a campanha da libertação. E sempre tem um objeto, ou é o sal, ou é o lenço, ou é a rosa. Eles são muito criativos, esses homens. O diabo dá uma criatividade para esses caras espetacular. Eles sempre estão achando é o tijolo, é a chave, é a caneta. Eles são muito criativos para ganhar dinheiro. Daqui a pouco a gente chuta uma pedra, essa pedra aqui que legal, vou vender lá na igreja. Não, tá louco, né? Se os caras vendem gesso, né? Os caras vendem estátua de gesso, né? E as pessoas acreditam nisso daí. Veja que só muda o objeto. Ah, não, estava lá no catolicismo romano. Não, agora eu não sou mais idólatra. Tirei todas as imagens e estátuas da minha casa. O problema não era as imagens, o problema é você acreditar nelas. Pode ter todas elas dentro de casa, você não acredita. Não tem poder nenhum aquilo lá. Não, mas a guirlanda na porta é satânico, o presépio é satânico. Não, você que é um babaca. Simplesmente assim. Não, o Natal é uma data pagã. Tá, todos os dias da semana são dias com o nome dos deuses. Você faz campanha para trocar os dias da semana? Não vamos comemorar o aniversário de Jesus porque é pagão. Tá, mas você comemora o teu aniversário, né? Então, não é pagão? Ah, não, mas Jesus não nasceu 25 de dezembro. Não, então me prove. Ninguém sabe. Você não pode dizer que nasceu e nem que não nasceu. Mas a promessa desses pregadores, que tudo é demônio, que tudo é maldição, a dor de cabeça é demônio, é que você vai ser liberto de todas essas coisas. Você vai ser liberto do paganismo. Você vai ser liberto de todos esses objetos que antes você acreditava. De agora você vem lá e acredita mais em milhares de objetos. Tinha uma Maria grande assim em casa, uma estátua lá. Não, tirei, quebrei. Não creio mais. Agora eu ando com a pulseirinha abençoada que o pastor ungiu. Trocou o objeto. Não, fui liberto daquilo lá. Está aqui, ó, a prova que eu estou liberto. Tirei um peso da minha casa e coloquei uma algema agora. Fui liberto. Trocou o objeto. Porque a pregação sempre é de liberdade. Sempre é de liberdade, mas a grande verdade é libertinagem. Efésios capítulo 5, versículos 5 ao 7. Olha o que a Bíblia diz. Esses caras dizem, faça o que você quiser que você é livre. Esses caras pregam a liberdade, você é livre no Senhor. Mas olha o que Efésios capítulo 5, versículos 5 ao 7 diz. Porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, nenhum impuro, nenhum ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Simples. Não, antes a pessoa era uma pessoa horrível. Agora está dentro da igreja, agora não, continua sendo horrível. Continua sendo horrível. Você vê as características. Mudou de roupa, tirou o boné, tirou muitas coisas, mudou exteriormente. Mas os vícios, o pecado, a deslealdade, a desonestidade continuam. E cada um com as suas características. É simples, mas a promessa sempre é de libertação. Se eu fico impressionado. O culto da libertação. Sexta-feira da libertação. Ué, como assim? Deus marcou aquele dia para libertar a pessoa. Naquele horário. Aqui, ó, se tu não vir, perdeu a bênção. E se tu não vir, perdeu a bênção. E pode vir os dizimistas aqui na frente que nós vamos orar de maneira especial sobre eles. Eles têm autoridade, uma autoridade superior, promete liberdade. A pessoa quer, não, eu vou ser dizimista, porque daí eu vou ser liberto. Tem um demônio que fica ali, como é que é o gafanhoto lá? O devorador fica ali. Não, o devorador é você que não sabe administrar bem essas contas. Simples.
Oferta, bíblico, é verdade. Mas se você usar da oferta para distorcer a mente das pessoas para fazer esse tipo de coisa, qualquer coisa que você vai fazer, até a cura, se torna errado, porque é para distorcer o evangelho, para pegar as pessoas nas suas fraquezas. E daí as pessoas que fazem a campanha, elas estão num nível espiritual maior. Não, vai lá para o Peniel, vai lá para o retiro, são 3 dias. Mas se alguém te perguntar como foi, só diz que foi tremendo. E eu fui para um Peniel, e é tremendo mesmo, água fria, não tem chuveiro quente, era no inverno, é tremendo mesmo, você sai de lá tremendo de frio. E a emoção, é só emoção, tá entendendo? Daí está todo mundo emocionado ali, vai todo mundo se batizar, e daí um mês ninguém mais está na igreja. Mas todo mundo se batizou, é salvo, aceitou Jesus, fez uma oração. Não está lá na festa, não, eu creio em Jesus, sim, creio em Jesus, deixa eu só dar um tiro aqui, deixa eu cheirar mais um pouco de cocaína. Não, mas eu creio em Jesus, eu creio, não, meu Salvador. Não, tem que voltar para a igreja, é verdade. Não, meu pastor falou que eu sou livre, aceitei Jesus, estou salvo. É uma palavra de libertação, cara. Quem que não quer isso daí? Eu vivo do jeito que eu quero, eu vivo como eu quero e eu estou liberto. Não, a Bíblia não diz isso. Esse tipo de pessoa não vai entrar no reino do céu. Não estou falando que a pessoa se converteu já vira santo na hora, mas o processo de santificação está acontecendo na vida dela. Acabam-se as desculpas, acaba-se os mas isso, mas aquilo, mas é que... Não, acaba, fica para trás. Não vou ficar trocando os meus vícios por outros objetos, é difícil, não é fácil, isso daí rasga o nosso ser. É difícil porque o nosso coração só quer trocar o objeto. E quer dar desculpa. Nosso coração é assim, quer dar desculpa. Não, eu sou livre, Deus me libertou. Eu estou liberto, cara. Eu posso agir dessa maneira. A nossa mente quer nos sabotar. Só que nós temos o Espírito de Deus falando ali, não, isso não é liberdade, isso é outra escravidão. Isso é continuar na escravidão. E é o que a gente vai ver mais para frente aqui. Eles mesmos são escravos da corrupção. Esses homens são escravos, eles não são libertos, ou seja, eles estão oferecendo uma liberdade que nem eles mesmos têm. Ou melhor, eles estão oferecendo uma liberdade que é a mesma escravidão que eles estavam. Só trocou objeto. Mas é a mesma escravidão. Vem aqui que Deus vai libertar vocês, mas eles mesmos são escravos. Só vai trocar. O objeto da escravidão continua dentro do coração. João capítulo 8, versículo 31 e 32. O 32 todo mundo cita, até o Bolsonaro cita o 32, distorcendo um pouquinho da Bíblia. Todo mundo cita, mas o 31 geralmente o povo não gosta, né? João 8, 31 e 32, depois vamos ler também o 36 mais adiante. Diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Diz assim: se vocês, olha, tem um se ali. Então tem uma condição: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecereis, ou melhor, conhecerão a verdade, e ela vos libertará. Simples, né? Simples. O verdadeiro cristão permanece em Cristo, porque foi trazido por Deus, resgatado por Deus. Mas os outros não, eles vêm ali, ficam ali, parece que está em Cristo, mas não permanece. Ou seja, não são discípulos. Nunca vão ser discípulos e nunca vão conhecer a verdade para ser libertos. E Deus é soberano para fazer o que Ele quer. Conhecerão a verdade e ela vos libertará. Oração não liberta ninguém. Campanha não liberta ninguém. Sexta-feira da libertação nós temos aqui no ministério o estudo da carta aos Romanos. Vai ali conhecer a Bíblia, daí sim você vai ser liberto. Cada vez que mais você conhecer a Bíblia, daí sim você vai se libertar das coisas que você tem de errado na sua vida. Isso é sexta-feira da libertação. Estudo da palavra, discipulado, leitura. Aí você pode orar, porque agora você sabe o que é orar. Uma campanha da libertação é um seminário teológico. Aí é a campanha da libertação. Vem aqui sexta, sábado, domingo, o dia inteiro, estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, se aperfeiçoando na Bíblia. 4 horas de pregação de manhã, de estudo da palavra, 4 horas de pregação e estudo da palavra de tarde, e mais umas 2 horas de noite, finaliza com um louvorzinho, uma oração. Aí eu concordo. Aí sim, agora nós entramos então num consenso, aí nós estamos pensando igual, aí sim é o dia da libertação, porque daí muitas pessoas que não são crentes que vêm nesse dia vão conhecer a palavra e podem ser libertas se assim Deus quiser. E olha só o que é esta verdade, João 8,36 mais adiante: portanto, concluindo, se o Filho os libertar, vocês de fato serão libertos.
Não é se o Filho vos libertar, talvez vocês serão libertos. Não é se Jesus vos libertar, talvez vocês são libertos, mas depois vocês se jogam, são presos de volta, e daí Jesus liberta de novo, vocês são presos de novo, e Jesus liberta de novo. Não, verdadeiramente serão libertos. Já são libertos. Se o Filho libertou, Jesus libertou, é liberto, ponto final. Esses não são assim. Então, a única liberdade está no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esses homens não, vem aqui que vocês vão ser libertos de tudo isso daí, mas eles são escravos. Eles mesmos são escravos da sua corrupção. Eles são corrompidos pela sua própria corrupção, como diz no versículo 12 de 2 Pedro, aqui no capítulo 2. Então eles dizem ter essa liberdade, mas da verdade eles não têm. E fazer o que quiser não é ser livre. Muitas pessoas, até evangélicos, se escandalizam. Qual é que é o nome do ministério de vocês? Doulos. É doulos que se escreve, mas se lê doulos no grego. Mas o que é escravo? Por quê? Porque nós somos escravos de Cristo. Não. Cristo é o meu amigão, é o meu camarada. Viu? O Gasparzinho que é o camarada. Jesus é Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Jesus não é patrão, não, eu sou servo de Deus. Então se você é servo, Jesus é o teu patrão. Se você chama ele de Senhor, é porque você é dele, você é escravo dele. Não, eu não sou escravo, eu sou irmão. Sim, você é irmão, mas primeiro ele é o teu Senhor. Não, eu sou filho de Deus. Não, sim, mas primeiro ele te comprou a preço de sangue, você é dele. Uma coisa não exclui a outra. Não, eu não sou. Uma vez até estava conversando com os irmãos aqui, o ministério começou como? Nós fazíamos umas reuniões de oração lá em casa, depois começou a virar culto, começou o ministério. Um dia eu estava orando, Pai, nós somos teus escravos, faz de nós o que tu quiser. E daí cada um podia orar um pouco, era liberdade assim na oração, né? Daí tinha uma mulher ali conosco, uma irmã, e ela começou a orar daí: Pai, nós não somos teus escravos, nós somos teu filho. Pô, ela estava orando contra mim, cara, não estava orando para Deus, ela estava orando contra mim, mano. Para, cara. E daí quando chegar a minha vez de novo, vou te pegar. Poxa vida, até na oração eles querem tretear, mano. Não, é escravos. É isso mesmo, nós somos escravos de Cristo. E olha como é bom. Eu sou escravo de um cara que morreu por mim. É muito melhor ser escravo de Cristo do que ter um patrão aí no mundo que não está nem aí para mim. Não, mas esses dizem que são libertos. Mas olha o que a Bíblia diz: pois o homem é escravo daquilo que o domina. Você quer que Cristo domine a tua vida? Você quer entregar a sua vida para Cristo? Não é isso que você quer? Então você é escravo dele, pronto. Todo cristão que ora de verdade, ele termina a oração dizendo que ele é escravo de Cristo. Quer ver? Pai, faz a tua vontade, faz o que tu quiser. Faz o que tu quiser. Pronto, você é o Senhor, não sou eu. Eu sou teu. Pronto. Não, escravo, dá um impacto muito grande. Dá licença, irmão. Eu amo ser escravo de Cristo. Pelo contrário, eu quero que Ele me tire mais a liberdade. Pai, me tira a liberdade de pecar e me dá só a liberdade de fazer a tua vontade. Ah, não, mas você quer perder a tua liberdade? Não, porque liberdade para fazer o que eu quiser não é liberdade, é escravidão. Eu sou escravo de um senhor. O que está lá fora, o descrente é escravo de 1 milhão de senhores. Ele é escravo da rede social, ele é escravo dos seus desejos, ele é escravo das suas cobiças, escravo dos seus sonhos. Ele é escravo de um monte de senhores que está ao seu redor. Trabalha a semana inteira porque é escravo do seu salário, é escravo do seu patrão. Não morre de vontade de chegar sexta-feira porque é escravo das festas. Só consegue ser feliz lá. É escravo do final de semana. Está chegando domingo, ele já pensa na segunda-feira. Ele não consegue nem se concentrar se vem num culto. Porque ele é escravo das coisas do seu dia a dia. Eu sou só escravo de Cristo. Tem alguma coisa? Quanto pode falar direto com ele? Pode falar direto com ele. Não. Pois o homem é escravo daquilo que domina. E não tem como nós não ir para Romanos 6, né? É impossível não estar falando de escravidão e não ir para Romanos 6. Romanos 6, versículo 16 diz assim, depois vamos lá para o versículo 18 ao 22. Para vocês terem uma ideia, vocês podem ler o capítulo inteiro em casa, muito interessante. Romanos 6, 16. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhes obedecer como escravo, tornam-se escravos daquele a quem obedece? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Qual escravo você quer ser? Só tem 2 tipos de escravo no mundo: os de Deus e os do pecado. Só existe 2. Ah, não, eu não sou escravo de Cristo. Então você já sabe de quem você é. Simples assim. Escravo ou do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça. Romanos 6, 18 ao 22 diz assim: vocês, agora está falando de nós, aqui ele está falando de 2 tipos de pessoas, agora ele vai falar dos cristãos. Romanos 18, 22 ao 22. Vocês foram libertos do pecado,
tornaram-se escravos da justiça. Ou seja, aquele pecado que leva à morte, nós não somos mais escravos dele. Ah, escravos da obediência que leva à justiça, sim, é esse que vocês são escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das limitações humanas de vocês. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos e a escravidão à impureza, em escravidão à impureza e a maldade que leva à maldade. Olha só que interessante o jogo de palavra, maldade que leva a mais maldade. Ofereçam-nos agora em escravidão a justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. O que colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham, o fim delas é a morte. Hoje nós temos vergonha do que a gente praticava no passado. O fim delas é a morte. Hoje, quando a gente pensa delas, a gente pensa, pô, como eu era ignorante, como eu agi dessa maneira. Mas agora vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus. O fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Pronto, começou. Cristo nos libertou do pecado, nós somos escravos de Deus, escravos da justiça. E o que vem disso? Qual que é o resultado disso? Santidade. A pessoa se afasta do pecado, luta contra o pecado e vai chegar aonde? A vida eterna. Todo que é liberto do pecado, agora se torna escravo de Deus. Não, mas você ainda é escravo do pecado, então você é liberto de Deus. Então qualquer pessoa que falar bem assim, a maioria fala por ignorância mesmo, ou por arrogância mesmo. Não, eu não sou escravo de Deus, então você é liberto dele. Você ainda é escravo do pecado. Ah, você é liberto do pecado? Não, então você é escravo de Deus, você pertence a Deus, você é dele. Simplesmente. Então, o que domina a tua vida? Esses homens são dominados pelos seus desejos carnais, pelo seu senso de autoridade superior, e os seus seguidores também são dessa maneira. Versículo 20, conseguiram compreender até aqui quem são essas pessoas? São crentes ou são descrentes? São descrentes. Aqui não está falando de ninguém que perdeu a salvação, e nem vai falar disso, nunca tiveram. Sempre seguindo seus desejos carnais, sempre vivendo dessa maneira. Versículo 20 diz assim, olha só o resultado desse desejo que os escraviza. Diz assim, se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui que é um ponto que, se você isolar o versículo 20 do resto do capítulo, você diz assim, não, aqui é o pastor, ó, salvos. Aqui, ó, eles escaparam da contaminação do mundo. Viu? O texto não fala que eles foram libertos, fala que eles saíram da contaminação do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que está falando aqui é assim, ó, esses homens e essas mulheres, eles conheceram a palavra de Deus, assim como todas as pessoas do mundo vai chegar um dia que vão conhecer. Esse é o caminho certo? É o caminho certo. É assim que eu devo viver? Sim, é assim que eu devo viver. Não, então eles adotam para si próprios a moralidade cristã. Algumas características da vida cristã, eles adotam para si próprios. Eles, tendo conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles saem lá de fora. Vocês não vê as pessoas falando assim, não, agora eu não vivo mais no mundo, agora eu vivo na igreja. Mas você vai ver o que a pessoa mudou, ela só mudou nos lugares que elas iam antes. Continua mentindo, continua não pagando suas contas, continua arrogante, continua as mesmas características. Ela só parou de ir na festa, ou seja, ela adotou para si mesmo, ela se separou daquela contaminação que lá fora. É verdade, mas dentro dela nunca foi transformada, ela só saiu de lugar, só trocou de lugar, ela estava lá fora. Essa é a linha de raciocínio que o Pedro está seguindo aqui desde o começo. São pessoas que estavam lá fora e agora estão aqui dentro, infiltrados no meio do povo de Deus, e eles estão ali vivendo aquilo ali. Eles são abençoados pelas bênçãos dos salvos. Jesus, lembra, ele curou muitas pessoas que não eram salvos, ou seja, as bênçãos de um salvo está sobre a vida deles também. Deus está abençoando, eles estão no meio, ou seja, eles estão participando ali das reuniões, estão se aproveitando também das reuniões, você lembra? Participa dos jantares de vocês ali, agindo de maneira pecaminosa, libertina. Eles estão ali no meio, estão sendo abençoados também, estão conhecendo a palavra da verdade. Eles estão sabendo que Jesus é Salvador. Ah não, mas eles querem a campanha, eles querem isso, eles querem a palavra de vitória, eles querem essas coisas. Então Deus vai te dar a vitória. Romanos diz que nós já somos, capítulo 8, diz que nós já somos mais que vencedores. Não, esses pastores e essas pessoas, aí eles estão em busca da vitória, uma vitória conforme eles querem. Então eles sabem que a salvação está em Cristo, mas eles querem outras coisas, eles querem seguir a sua carne. Eles tiveram esse conhecimento, eles se apartaram do mundo lá fora, mas a grande verdade é que eles nunca foram salvos. Olha só, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados. Ou seja, eu saí lá de fora, não tenho mais aqueles vícios,
mas agora eu tenho outros vícios aqui dentro. Eu tinha algumas cobiças lá fora, agora eu tenho outras cobiças aqui dentro. Eles continuam com suas mesmas características. Eles não mudam. E você vai ver no final do versículo aqui que a natureza dessas pessoas nunca mudou. Eles conheceram a verdade, mas agora se separaram de lá, mas continuam, caem aqui dentro enredados aquelas mesmas coisas. Continuam sendo seduzidos e dominados por ela. Ou seja, se alguém é dominado por esse pecado, se alguém é dominado pelos seus desejos, nunca foi liberto. É escravo do pecado ainda? Então nunca foi liberto. É dominado, seduzido pelo que ele conduz. Não tem o Espírito Santo ali falando que é errado, para a pessoa quando cair saber que errou, ou melhor, já sabia que estava errado. Ou vocês, cada um de nós, quando peca, não sabe que é errado. Ah, mas eu não resisti, então era escravo. Então é escravo ainda. Não, mas eu não resisti, então é escravo ainda. Mas você tem o conhecimento, né? Tem o conhecimento. Mas ainda não resiste o pecado, tá certo? Você poderia ter orado, eu poderia ter ido orar, eu poderia ter pedido ajuda, mas não fizemos isso, né? Caímos. Mas sabemos que poderia, né? Deus já nos deu todas as saídas. Poderia ter orado, poderia ter ligado para o irmão, poderia ter pensado mais. Sim ou não? Então, mas essas pessoas não conseguem, elas são descontroladas. Elas sabem que é errado, mas não conseguem se controlar. Elas são novamente enredadas e controladas, dominados, seduzidos pelos desejos da sua carne. Nunca foram libertos. Judas capítulo 1, versículo 3 ao 5, eu vou dar um exemplo mais interessante ainda para que vocês entendam isso daqui, para que fique claro na mente de vocês, que não saia pensando aqui, não, eu acho que não é assim, pastor. Esses caras estão dentro da igreja e estão falando aqui que eles conheceram a verdade e eles foram libertos da verdade, foram libertos do pecado e agora caíram em pecado de novo, perderam a salvação. Judas capítulo 1, versículo 3 ao 5, diz assim: Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas confiadas aos santos. Uma vez ou todos confiados aos santos. Uma vez por todos confiados aos santos. Nós temos que batalhar por essa fé. Eu queria falar de salvação para vocês, mas calma aí, agora é necessário falar de apologética, da defesa da nossa fé. Ele continua dizendo assim: o porquê disso? Pois certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano Senhor. Embora já tenham conhecimento Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou o povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. Conseguiram entender? É fácil. Saiu todo mundo do Egito, foram libertos daquela escravidão. Ou seja, eles só trocaram de lugar, saíram daquela escravidão. Mas você estuda a história do povo no deserto, eles ainda eram escravos dos seus desejos. Eles continuam escravos aqui, ó. Eles continuavam escravos aqui. Não, Senhor, você nos tirou de lá do Egito para nos matar no deserto. Sim, foi para isso que Deus tirou vocês de lá. Eles não acreditavam. 10 pragas. Não. Ô Senhor, o Senhor nos trouxe aqui para nos matar no deserto. Pô, se fosse só isso já estava bom. 10 pragas, passou pelo mar aberto, estava tudo certo. Vi tanta coisa de Deus que eu posso morrer aqui mesmo. Não, o mar abriu, eles saíram de lá. Não estava bom. Porque nunca foram libertos. Foram libertos só geograficamente. Não eram mais escravos. Saíram daquele lugar. Mas o seu coração e a sua mente continuavam escravizados. O que aconteceu? Deus libertou eles de lá, geograficamente. E todos eles foram destruídos no deserto. Todos eles se rebelaram contra Deus. Como eu já falei do começo, filhos, netos entraram e Josué e Caleb. Deus mostrou tantas coisas, foram os 12 espias e olhar lá a terra prometida. 12. Dos que voltaram de lá, só 2 falaram: não, é uma terra boa, emana leite e mel, é uma terra que dá para cultivar. Josué e Caleb tiveram fé, Deus está conosco. Os outros: não, é impossível, nós não vamos conseguir, porque nós somos que nem gafanhoto comparado a eles, ao tamanho deles. Não vamos conseguir, eles vão matar a gente, todo mundo com medo. 10 pragas, o mar se abriu, uma nuvem cobrindo eles durante o dia para fazer sombra no deserto, uma língua de fogo durante a noite para aquecer eles no deserto, de noite vai abaixo do deserto. Não, agora o deserto Deus guardou, fez sair a água da rocha. Onde que eles iam, tinha uma rocha que saía água lá para eles beber. O maná, para eles comer de manhã, não pegue mais do que o necessário, pegue só hoje. Não, eles queriam pegar mais para guardar para outro dia, daí apodrecia, porque Deus ordenou pegar só para o mesmo dia. Não, daí agora chegamos lá, Deus mandou, nos trouxe até aqui, que massa, mas tem gente ali, os gigantes moram ali.
São comparados gafanhotos, comparados aos pés dele, não vai dar. Vamos voltar para o Egito. Ô Senhor, o Senhor nos tirou de lá para matar aqui no deserto. Pelo amor de Deus. O que precisava mais para essas pessoas ver o poder de Deus? O que precisava mais para essas pessoas crer? Escravos no coração, escravos na mente. Nunca foram libertos. Nunca foram libertos. Trocar o bar por uma instituição religiosa corrompida, seria melhor que tivesse ficado no bar. Fica lá no bar. Se é para trocar por uma instituição religiosa corrompida, uma seita, fica lá. Que quem sabe um dia um pregador da verdade vai chegar lá e você vai ser liberto. Nesse lugar você acha que é salvo e não foi salvo. Nunca foi liberto. Só trocou ali. Judas, no capítulo 1, versículo 1. Veja a diferença de um salvo. Veja a diferença de quem é salvo. Judas, escravo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Não tem como um salvo conhecer a verdade, sair do mundo da pecaminosidade, ser liberto por Deus e depois cair de novo. Então Jesus não guardou. Calma aí, tem alguma coisa errada aqui. Jesus é irresponsável, Jesus não guardou. Não, aqueles que são chamados, são amados e são guardados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E daí Judas continua falando daqueles que não são. Aqueles que estiveram ali no meio, foram libertos junto com o povo de Deus. E em Romanos, Paulo enfatiza essa questão do povo judeu. Mas como assim? Deus rejeitou o seu povo? Não. Ele guardou o remanescente fiel. Ele guardou do meio do povo de Israel os verdadeiros eleitos dele. O resto foi para a fita. O resto morreu mesmo. Não é só nascer judeu e ser salvo. Não. Tem que ter a fé. Tem que ser escolhido por Deus. Judas, ou melhor, 1 João capítulo 2, versículo 19, um texto também que vocês conhecem muito bem, que eu já citei aqui. 1 João, capítulo 2, versículo 19, diz assim: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Muito legal, né? Muito interessante. E não vamos julgar os irmãozinhos que saíram da igreja ali. Calma aí. Lá no final talvez a gente pode ver. Deixa Deus julgar. Deixa que Deus sabe quem é salvo ou não. Você vê as características. Não tem as características de um cristão? Calma aí. Então tem alguma coisa errada. Essa igreja não prega a verdade? Então sai fora. Essa instituição não prega a verdade? Sai fora. Tem gente que sai por bira, por manha mesmo. Por arrogância. Agora tem outros que saem porque realmente nunca foram do nosso meio. E daí você vai ver as características. Pega o capítulo 2 aí, começa a ler e vê as características da pessoa. Pega aí quando fala dos falsos profetas e começa a se analisar para ver se você não é assim. Você quer ensinar para os outros o que você mesmo não é. Quer trazer... Não, deixa aí que eu vou dar liberdade para vocês. Trazer liberdade para vocês. Tá, mas você sabe o que é? Então pega a Bíblia e ensina. E primeiro seja liberto. Depois tenta ensinar os outros. Depois tenta pregar o Evangelho. Você deve compartilhar as bênçãos de Deus com todas as pessoas que estão ao teu redor. Mas calma aí. Seja exemplo, muda a sua vida. Ninguém é perfeito, a grande verdade é essa, ninguém é. Mas tem as características do cristão. Está caminhando em santidade, é guardado por Deus. Não, esses que saíram do nosso meio, não, fique tranquilo, nunca foram dos nossos. Nunca foram dos nossos. O texto continua ali na última parte do versículo 20, diz assim: estão em pior estado do que no princípio. Meu Deus do céu. Eles saíram lá de fora, tinha um monte de vício, agora entraram aqui para dentro. Pô, parece que a pessoa vai melhorar, vai ficar massa, mas está pior do que estava antes. E olha, eu conheci pessoas que frequentaram a instituição. Eu morei com um carioca que era assaltante, fui preso junto com esse cara, e ele foi a vida inteira, bem dizer, na instituição religiosa dessas corrompidas. Os que são desviados, são os piores, são chamados desviados, né? Frequentavam a instituição, conheceram a palavra da verdade e saem. Esses são os piores, esses são os mais libertinos, são os mais sanguinários dentro dos pecados de cada um. Olha só, Mateus 23, leia Mateus 23 em casa. É um capítulo inteiro também reservado para os hipócritas, para os fariseus, para os falsos. Olha só, Mateus 23, versículo 15, diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem a terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês tornam 2 vezes mais filhos do inferno que vocês mesmos. Conseguiu entender? O final do versículo 20 de 2 Pedro no capítulo 2: estão em pior estado do que no princípio. Nossa, chegou um homem de Deus aí, um profeta, é um cara muito poderoso, cura, dá piroleta, pula, canta e grita e sobe nas paredes da igreja e faz com que todo mundo fica assim. A pessoa fica pior do que estava antes, acha que é liberta. Esses falsos rodeiam terra e mar para trazer prosélitos para a sua própria religião, membros para suas placas e não membros da igreja de Cristo.
né, defensores dos seus ministérios, não defensores da igreja de Cristo, do ministério de Deus, da palavra de Deus, que são 2 vezes mais merecedores do inferno que eles mesmos. Ou seja, não, vocês vão ter liberdade, mas eles são escravos e tornam as pessoas 2 vezes mais escravizadas do que eles mesmos são e do que eles estavam no começo. Versículo 21, o texto continua dizendo assim: teria sido melhor que nem tivessem conhecido, melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça. Seria melhor que nunca tivessem ouvido falar que Jesus era o Salvador. Seria melhor nunca ter ouvido falar. Isso não quer dizer que eles seriam salvos, não é isso. Mas seria muito melhor que eles nunca tivessem ouvido. Seria melhor que eles continuassem na prostituição, continuassem na bodega, continuassem no mundo do crime, do que estar numa instituição religiosa corrompida. Desculpe, é isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. É muito melhor que a pessoa continue lá onde ela estava antes do que participar de uma seita, do que participar da graça do R.R. Soares, uma universal da vida, uma mundial, uma luz do mundo. É muito melhor que a pessoa continue no seu estado como estava antes do que participar de uma seita. Muito melhor. Muito melhor. Não tenho nenhum receio, nenhum medo de falar isso. Nenhum receio, nenhum medo. Está aqui, ó. Teria sido melhor que não tivesse conhecido a justiça, a palavra de justiça. É isso mesmo. Seria melhor que eles nunca tivessem ouvido falar de Jesus, ou do que ouvir falar de um Jesus que você barganha com ele, ele faz o que você quiser. É muito melhor, muito melhor. Quem sabe um dia chega um pregador da verdade e essa pessoa é salva lá. Dentro dessas instituições tu fala com essas pessoas: não, eu sou salva. Não, mas não é assim, não é verdade. Não, mas eles dão cesta básica, mas eles expulsam o demônio, mas eu fui curado aqui. Não foi curado por Deus, foi curado pelo pastor, foi curado pela placa. Entendeu? A glória já não é mais de Deus, o homem não é mais usado por Deus, não, o homem é Deus. E daí você vai falar com essas pessoas, elas não querem te ouvir, porque elas já são crentes, elas são cristãos, elas vão na igreja. Elas participam de uma instituição religiosa, mas a prática desses falsos mestres, dessas pessoas, não são cristãs. E daí você vai explicar como para essas pessoas que elas não são de Deus. Eu sou de Deus sim, eu dou o dízimo. Eu sou de Deus, não vou mais na bodega. Não passo nem perto. Pizza é pizza no final de semana, mas bebida alcoólica não. São libertos. É muito mais fácil, se eu falar com um budista, com um ateu, com qualquer outra religião, com um satanista, é mais fácil do que conversar com uma pessoa que vai numa seita. Eu digo para vocês que hoje em dia é mais fácil você conversar com um satanista da Bíblia, é mais fácil você conversar com um ateu sobre a Bíblia, que ele vai, inteligente, porque burro tem em qualquer lugar, ignorante tem em qualquer lugar. Você consegue ter um debate ali racional. Eu já conversei com espírita, já conversei com ateu, muito melhor que eu converso com um evangélico nos dias de hoje. Não, eu sou salvo. Não, mas calma aí, essas práticas aí não é de Deus, está aqui na Bíblia. Não, quem é você? Quem é você? Você é jovem. Tá, mas eu não estou falando de mim, eu estou falando da Bíblia. Não é eu, tenho 31 anos. Eu estou falando de Deus, Ele é eterno. Não, mas é muito mais fácil você escrever numa folha branca do que você ter que apagar com corretivo, rabisco de caneta, para depois tentar escrever por cima. É isso. Vai conversar com o evangélico, meu Deus do céu, você não consegue ter um debate racional com uma pessoa assim. Não generalizo, mas maioria dos que eu conheci. Por favor, me tragam se você conhece alguém que não é assim, porque a maioria que eu conheci é assim. Me tragam que eu quero ter essa experiência de conhecer. Porque não, eles querem debater sobre o que não sabem, eles desonram o que desconhecem, eles vivem com uma fé que eles nem sabem o que é fé. Seria melhor que nunca tivesse ouvido falar de Jesus. Muito melhor, muito melhor. Olha só, o texto continua: do que depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Um dia foi pregada a verdade para esses caras e eles agora estão num lugar distorcido. Eles sabem os mandamentos do Senhor. Tem a Bíblia em casa, meu. Você tem a Bíblia em casa, você sabe os mandamentos. Então quando o cara vem com a campanha lá, poxa, a campanha do sal, o profeta jogou sal na água e com folhas, a água ficou purificada. É fácil você entender, né? Que tem um processo químico que aconteceu ali, que Deus usou para limpar aquela água, para purificar aquela água, né? Não tem nada de anormal nisso daí. Não tem nada de anormal nisso daí. E agora você vai lá e daí pega um saquinho de sal e leva para casa, que Deus vai purificar a tua vida financeira. Calma aí, tem alguma coisa errada. O profeta jogou sal na água e não era nem só sal, tinha folhas de uma árvore também. Ué, como assim? Agora o que eu faço? Como esse sal? Isso é espiritismo, é feitiçaria. Pega o sal, joga ao redor da casa para espantar os espíritos. Isso é feitiçaria, gente.
É espiritismo dentro da instituição religiosa. Aqui de Francisco Beltrão, posso mandar o vídeo para vocês depois. E tá na Bíblia, o pastor falava lá, tá aqui, o profeta fez isso. O profeta fez isso para o cara arrumar a mulher, é isso? Não, só para beber água. Tá, mas a água tem encanada. Então não vai adiantar em nada. Meu Deus do céu, gente. Tem alguma coisa errada com isso. Não, mas tem a Bíblia em casa, né? Tá lendo o mesmo versículo que eu. Tá vendo que Deus não mandou pegar sal nenhum e fazer campanha nenhuma. Não mandou, né? Foi algo específico que aconteceu lá. Não é mandamento do Senhor, não é norma, né? Tá lendo ali. Então, como assim que você tá vendo uma coisa e eu tô vendo outra? Não, mas ele é um homem de Deus. Deus revelou para ele. O Espírito Santo revelou para ele. É sempre assim, quando você vai conversar com um evangélico que segue falsa doutrina, ele sempre vai falar assim, ô meu irmão, calma aí, tem 2000 anos de história da igreja, não é assim, vamos estudar junto, vamos ver se é realmente assim. O grego não está falando assim, não, mas vamos ler o texto completo, não está falando disso, calma aí, ó, o texto, não, mas Deus me revelou, não, Deus está falando muito comigo, né, Cleidimar? Não, Deus está falando muito comigo. Então qualquer coisa que você falar para a Bíblia, da Bíblia sobre ele, não meu irmão, vamos ler junto, que está errada essa interpretação, aqui não é assim, tem 2000 anos de história da igreja, vamos ver o que os irmãos acreditaram desde o começo. Não, mas Deus me revelou. Aí acabou tudo, o que você vai falar para um cara que Deus revelou? Não é? Os apóstolos estavam errados, o cara estava certo. Ele pode manipular a Bíblia do jeito que ele quiser, porque é muito mais do que as palavras. Agora ele está num nível espiritual superior. Está no... Meu Deus do céu, como é que as pessoas acreditam nisso daí? São filhos da condenação, são filhos da ira, são filhos da desobediência. É simples. Olha só, existe uma diferença para vocês entenderem aqui, de uma reforma e da regeneração. O que é uma reforma? Continua a mesma estrutura, continua a mesma natureza, continua o mesmo ser, só dá uma repaginada, né? Só muda o exterior, dá uma reformada ali. Não é isso que Deus faz conosco. Deus nos regenera, novo nascimento, nova criatura. Não, esse daí estava lá fora, está tentando fugir dos que praticam o erro, mas é só uma reforma, é só externo, o interior não mudou. Ela pode participar todos os dias da instituição religiosa, de todo quanto é tipo de atividade que tem na igreja, mas o seu coração não foi liberto, não foi regenerado. Então há muitas pessoas dentro das instituições religiosas, até instituições religiosas verdadeiras, igrejas de Cristo, que só aconteceu uma reforma nelas, só mudou o exterior, mudou o linguajar, mudou a maneira de agir, mas nunca foram regeneradas pela obra do Espírito Santo de Deus, nunca nasceram de novo. Nunca aconteceu isso na vida delas, mas elas estão ali conhecendo a verdade, conhecendo o mandamento, mas continuam vivendo uma vida errada. Simples de entender. Mateus 12, 43 ao 45, para ficar mais claro ainda o que vocês vão dizer aqui. Eu já debati sobre esse texto aqui com muitas pessoas e é fácil de você entender o texto. Mateus 12, 43 ao 45, Jesus está contando aqui. Quando um espírito imundo, ou seja, um demônio, sai de um homem, ele sai de uma pessoa, passa por lugares áridos procurando descanso e não encontra, e diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passa a viver ali. O estado final daquele homem tornou-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Viu? Igualzinho o texto, mesma coisa. Seria melhor que nunca tivessem conhecido Jesus. Quantas pessoas Jesus expulsou demônio, deram no pé, já recebeu a benção, correram, aí esse demônio vê lá, não, é verdade, a casa está limpa, mas não foram regenerados, não tem o Espírito Santo habitando lá, mas tiveram uma bênção, né? Foram abençoados, verdade? Aí o demônio fala assim, olha só que interessante, o pensamento espiritual que Deus está nos passando aqui. Ele fala consigo mesmo, não, aí a casa está limpinha, vazia, não tem ninguém habitando, não houve conversão, não houve regeneração, mas está limpa ali, teve uma reforma, teve uma limpeza, né? Está ali bonitinho. Agora eu vou voltar com 7 demônios mais fortes, piores do que eu, para que essa casa nunca mais seja tomada de mim, para que nunca mais essa casa esteja limpa. Aí então se torna 7 vezes pior do que era no começo. Só tinha um demônio, agora tem 8. 7 vezes pior se tornou. É isso mesmo. Seria melhor que nunca tivesse conhecido a verdade, porque o estado dessas pessoas agora é muito pior do que quando começaram. Muito pior do que quando começaram. Versículo 22, ele vai concluir
com uma ênfase muito grande na natureza dessas pessoas. Qual que é a natureza deles? Não é a natureza divina, nunca foram salvos. Diz assim, versículo 22, siga comigo. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio. E agora ele vai citar 2 animais impuros para os judeus. 2 animais que para os judeus são considerados impuros. Que são impuros. E o provérbio aqui que ele cita é o provérbio 26, versículo 11. Provérbios 26, versículo 11 diz assim: o cão volta ao seu vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. E é nojento esse exemplo, né? É nojento. Esse cão, o que acontece com ele? Ele então expele o seu enjoo, ele lança para fora o seu enjoo, né? Ele vomita ali. Eu quero que vocês tenham essa imagem na cabeça, um cão vomitando ali, tá entendendo? Para vocês entenderem como são essas pessoas. E ele vai lá, você já deve ter visto isso acontecer, ele vai lambe aquele vômito, lambe até os beijos, de tanto que ele gosta daquilo ali. É assim, é assim. Esse cachorro foi convertido? Não, a natureza dele continua. Ele só tirou o que estava causando enjoo para ele. Mas eu gosto tanto desse vômito que eu vou comer de novo. É isso. Um animal que continua com a sua própria natureza. Não, nós éramos carnais. Deus vem ali e nos mata. Nova criatura. Já não é mais aquela natureza de voltar a comer vômito. Pode até tentar. Mas o vômito era bom, né? Vai lá, meu Deus, mas é vômito, eu não quero mais. Tenta empurrar muitas vezes o vômito, mas não faz bem. Não, o cachorro come e lambe os beijos, gosta daquilo ali. Vomita e come de novo. Um provérbio. Provérbio está lá, bíblico. E agora ele vai dar ali outro exemplo, que é um dito popular da época, que diz assim: a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Eu queria que vocês pegassem e fizessem isso. Vai aí para o interior, vai num lugar, pega uma porca que está bem detonada lá, no meio da lama, no lamaçal lá, está podre. Vai lá, limpa bem ela, dá banho, coloca um brinco de ouro, umas pulseiras, um vestido bonito, caro. Deixou de ser porca? A natureza mudou? Porque houve uma reforma, porque houve uma limpeza? Não, na primeira oportunidade ela vai com tudo que Deus abençoou ela, com todas as bênçãos que ela estava dentro da igreja, o irmão foi abençoado, compartilhou as bênçãos com os irmãos. Mas ela vai correr para a lama. Vai correr para a lama, é a natureza do cachorro comer o vômito, é a natureza da porca voltar para a lama, é a natureza, não mudou, não foram regenerados. Expeliu o que causava enjoo, foi limpo por fora, é externo, é a mudança exterior, mas nunca foram regenerados, nunca mudaram. Os falsos mestres e os seus seguidores são porcas e cães, são cães e porcos, esses são eles. Não, ora por eles, não julga. Claro, ora por eles, ora para Deus matar de uma vez, para eles pararem de fazer bagunça nessa terra, envergonhar o nome de Cristo. Prega o evangelho, não quer? Pronto, não tem mais o que fazer, faz parte dessa galera aqui, deixa que Deus no final vai julgar, continue pregando o evangelho. E é muito fácil de entender isso. O verdadeiro cristão, ele está andando em santidade, buscando cada vez mais, é um processo, esse processo vai até o final da vida, tem muita coisa que a gente tem que mudar, mas ele está nessa caminhada, ele está nesse processo. Hebreus 12, 14 diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém. Não, mas Deus me entende, Deus conhece o meu coração, Deus me ama, eu tenho as minhas fraquezas. Óbvio, todo mundo tem, mas é desculpa que Deus é amor e que Deus é bom, é desculpa você continuar pecando? Não, que Deus nos rasgue, que Deus nos humilhe, mas contanto que a gente continue sendo filhos de Deus, contanto que Deus continue nos guardando, que Ele faça o necessário, que a gente perca tudo que a gente tem material, para a gente colocar a nossa esperança só nele. Essa doença não é causada para a destruição, mas para a glória de Deus. Jesus falou isso. Ei, Jesus, o cara ali nasceu cego por causa do pecado dos pais ou por causa do pecado dele? Como assim nasceu cego, pecou dentro da barriga? Sim, os judeus acreditavam que o bebê pecava dentro da barriga da mãe. Olha que loucura. E os discípulos já vêm na mesma loucura, pedir para eles: ou foi os pais ou foi ele? Não, nem um e nem o outro. Isso daí não é para a morte não, calma aí, é para a glória de Deus. Deus quis que o cara nascesse cego para ser curado, para ele ser glorificado. É isso mesmo. Mas o cara sofreu tantos anos cego. Como? Nunca viu? Ele nunca viu? Não está sentindo falta de nada. Então é uma dádiva de Deus. Quando Deus nos regenera, é uma dádiva dele.
Nós nascemos cegos, nós enxergamos porque Deus deu a visão para nós. Nós, como igreja, temos uma decisão. Quem vocês querem que sejam atraídos para esse ministério? Que tipo de pregação que vocês querem aqui? É o tipo de pastor que vocês vão ter, porque eu não vou ser. Se vocês querem outro tipo de pregação, não vai ser eu. Vão em uma seita, em outro lugar. Eu saio daqui e deixo vocês, fica à vontade. É os cães e os porcos ou são as ovelhas? Que tipo de pessoa que vocês querem aqui dentro? Os cães ou os porcos ou as ovelhas? Que tipo de pessoas que vocês pregam o evangelho? Que tipo de pessoas que vocês querem que sejam discipulados? Os cães, os porcos ou as ovelhas? Quais são as pessoas que vocês querem aqui dentro? Eu não vou mudar o jeito de pregar. Eu até já orei. Não, pai, deixa eu pregar mais calminho para as pessoas. Não, daí vem mais pancada. Quarta pregação no capítulo 2. Eu não aguento mais falar de falso profeta. Meu Deus do céu, não quero mais. Não, Deus, 4. Não, 2 não, 4. Mais tempo em cima do texto. Não, pai, eu não aguento mais. Quero falar das parábolas, quero falar de salvação. Não, mas o tempo de hoje, tantos falsos profetas, a necessidade é essa. Quem você quer ser? Analise-se a si mesmo. Pode ser que você seja um cão e um porco, você está se fazendo de ovelha. Analise quem você é. Olha só o que Jesus falou em Mateus 7, no capítulo 6. Diz assim, Mateus capítulo 7, versículo 6. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês os despedaçarão. Simples. Não deem o que é sagrado aos cães, não deem o que é sagrado aos porcos. Não jogue pérola aos porcos, porque eles vão despedaçar, eles não se importam com isso. Que tipo de pessoa? O texto não está falando aqui, não pregue mais o evangelho. Não, pregar o evangelho você vai pregar. Mas que tipo de pessoas serão discipulados por esse ministério? Que tipo de pessoas que vão se tornar discípulos de Cristo? Em qual vida nós vamos investir? Tem pessoas que ficam aí há anos investindo em vida de pessoas que são cães e porcos e ficam jogando o que é sagrado para esse tipo de gente que não quer nada com nada. Não, mas eu tenho fé que essa pessoa vai mudar. Não. Então você está dizendo que o teu trabalho, o teu esforço vai fazer com que ela mude, não a pregação do evangelho. Se a pessoa ouviu um versículo na vida e Deus quiser transformar essa pessoa, você vai. Você não vai parar de pregar o evangelho, mas você não vai mais investir tempo. Você não vai investir mais o esforço, você não vai investir o que é sagrado. Deus nos deu uma vida que é sagrada, nós somos o templo do Espírito Santo. Nós não podemos mais usar o nosso tempo para qualquer coisa. Não há mais tempo, não há mais tempo. Os verdadeiros vão ser revelados pelas suas características. Andar em santidade, que tipo de pessoa que você é e que tipo de pessoas que vocês querem aqui dentro. Não, é isso aí, pastor, boné para trás, tatuado, é o seguinte, senta, vai lá, pega a Bíblia. Vai lá, senta, pega a Bíblia. Sempre quando me fala assim, ei, meu pastor, assim, abre a Bíblia aí. Fale aí, abre a Bíblia aí. Eu sei falar para você de cabeça. Aonde que está sobre batismo e o que é o batismo no Espírito Santo e o que é o batismo espiritual. Eu sei falar para você de cabeça quem é Jesus, sei onde que está os versículos. Eu sei falar para você de cabeça o que é a ordem de culto e onde está na Bíblia. Eu sei para você resumir o capítulo 1, capítulo 2, até o 16 de Romanos. Eu não tenho estudo, meus irmãos. Eu não tenho estudo. Quer dizer, eu não tenho escolaridade, estudo eu tenho, bastante. Porque Deus fez eu ser quem eu sou hoje. Porque a glória de tudo que eu sou hoje é de Deus. Então sim, tatuagem estou fazendo mais, né? Os irmãos aí que compraram até uma maquininha, agora se ferraram. E é isso mesmo, mas vem, pega, abre a Bíblia, caminha junto. Ah, mas não é de Deus, não pode pastor assim, o ministério assim. Não, fui lá no sábado, estão fazendo tatuagem, pelo amor de Deus. Não, vem, anda junto um mês. Anda junto, daí se você aguentar a pressão, aí você vai ver se vocês são cristãos ou não. Anda junto um mês. Porque não é assim, você viu externamente, a pessoa é reformada, foi uma reforma, por fora ela é crente, mas nunca foi regenerado. Não, mas aquele que é cristão. Não, nós não temos aparência de cristão, porque cristão não tem aparência, tem atitude, tem regeneração, é batizado no Espírito Santo, é mudança de vida. Não é a porca lavada que volta à lama, não é o cão que vomitou e volta a comer o vômito. Anda um mês, venha caminhar conosco, quer saber se esse ministério é de Deus ou não? Falo para as pessoas que estão em casa vendo a live, assistirão o vídeo talvez pelo YouTube, venha caminhar conosco, venha andar conosco,
Vem andar conosco, vamos ver se nós somos falsos profetas, se aqui jorra a água da vida ou somos poços que não tem água nenhuma. Porque os falsos são assim, eles são secos, são neblinas que só servem para atrapalhar a vida das pessoas. Não levam as pessoas até Cristo, não direcionam as pessoas até Cristo, não discipulam para essas pessoas se tornarem discípulas de Cristo. São discípulas de si mesmos, são discípulos dos seus pastores. Falsos pastores são discípulos de ministérios, não da igreja de Cristo. Não da igreja de Cristo. Esses caras que estão aí fora, é muito fácil ver as características deles. Eles têm um belo discurso, eles usam palavras bonitas, eles se acham os espirituais, eles são as super autoridades, eles são os super apóstolos, como Paulo fala aos Coríntios. Eles arrogam para si mesmos essa autoridade. Aqui na cidade agora já tem gente se chamando de apóstolo também. Se autoconsagrou apóstolo, porque é isso. Porque não foi Jesus que apareceu pessoalmente e falou que ele era apóstolo. Não, mas não é assim, ainda tem tudo isso daí. Dá licença, vamos ler a mesma Bíblia, gente. E é isso. Liberdade. Você pode fazer o que quiser. Não, fazer o que quiser é ser escravo de tudo que você deseja, de tudo que você quer fazer. Mas ele diz que isso é liberdade. Cristo libertou. Não, isso é libertinagem. Você continua escravo dos seus pecados, continua escravo do seu ego, continua escravo dos seus desejos. E esses homens são escravos também. Ou seja, eles só estão passando o que eles têm. O verdadeiro cristão dele jorra águas vivas, jorra a palavra de Deus. Esses homens jorram de dentro deles libertinagem, pecado, falsas promessas, porque é o que eles têm. É somente o que eles têm. Eles só servem para atrapalhar a vida das pessoas. Quem é você? Quem nós somos? Nós somos cães e porcos ou nós somos ovelhas de Cristo? A pregação serve para você analisar lá fora, mas analisar em primeiro lugar aqui dentro. Existem dois tipos de pessoas que vêm no culto. As que de fato pegam com uma enxada para si, o falecido irmão Charles dava esse exemplo, né, o pastor. A enxada, a palavra para mim, é para mim primeiro. Agora eu vou passar para as pessoas. E tem aquele que a pregação é sempre a pá, né? Ele pega, opa, isso aqui é para o irmão, isso aqui é para o meu parente, isso aqui é para o vizinho, isso daqui é para outra igreja. É sempre a pá. Não, primeiro é para nós. Esta pregação primeiro tem que fazer efeito no meu coração para mim estar passando para vocês. Antes eu falava dos falsos profetas e pensava assim, não, tem que ficar ligado com esses caras. Agora tu pensa, tem que ficar ligado para não ser assim. E eu tenho que ficar ligado para não ser assim. Eu tenho que ficar ligado para os meus olhos não mudar, para a minha mente não mudar. E no fim eu nunca ter sido salvo. Não. Permanecer na fé. Permanecer com Cristo, porque se eu sou de Cristo, Ele vai me guardar até o final. Aqueles que de fato são de Cristo, que Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, morreu na cruz do Calvário, eles foram justificados, eles caminham em santidade, eles estão nessa transformação e um dia eles serão glorificados, um dia eles estarão com Deus. Esses não voltam para o vômito, esses não voltam para a lama, esses não agem dessas maneiras, eles não são enganados por falsos profetas, por falsas promessas, por falsas revelações. Não, eles têm o pleno conhecimento de Deus, eles têm todas as coisas já no nosso Senhor para viver uma vida em santidade. Deus nos dá a oração, nos dá a palavra, nos dá os irmãos, nos dá a comunhão da igreja como mandamento, não porque Ele é um Deus egocêntrico, Ele precisa de tudo isso, não, porque nós precisamos disso. Ele nos libertou do pecado, nós não podemos mais entregar os nossos membros ao pecado, nós não podemos mais viver dessa maneira. Essa pregação, essa palavra tem que constranger os nossos corações, para daí a gente poder identificar fora quem é e quem não é. Primeiro tem que constranger o meu coração. Se Cristo me salvou, eu sou salvo, justificado, a santidade está crescendo dentro de mim. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, derramou o sangue santo e puro dele, o sangue a qual os verdadeiros cristãos, que não são infiltrados dentro da igreja, são lavados e remidos, agora fazem parte do reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem seja a honra e a glória para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Se coloque em pé, vamos orar ao Senhor. Aleluia, Deus.